E agora então vamos falar de basquete, é um momento NBA aqui na Rádio Federal FM. E para conversar sobre esse assunto, estão comigo aqui no estúdio André Pereira. Boa tarde, André. Boa tarde, Juninho. E Wagner Leitsky. Boa tarde, Wagner. Agora acertou meu sobrenome. Boa tarde, Juninho. Boa tarde, ouvintes. Somos todos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas e amantes de basquetebol. Esse é o especial aqui da Rádio Federal para as finais da NBA que começou ontem. O Golden State Warriors saiu na frente do Cleveland Cavaliers com uma vitória de 104-89 em casa na Oracle Arena. Todos os destaques da partida você vai conhecer agora. Wagner Leitz, que pode começar, tem alguma informação para nós? É impossível a gente não destacar que o grande destaque da partida foi os pontos do banco. A gente estava falando ontem da imprevisibilidade desse confronto e foi exatamente tudo isso que aconteceu. Tudo que a gente falou ontem continuou tão imprevisível quanto. E os pontos do banco foram 45-10. Foi inacreditável. Destaque para o Shaun Livingston, né? Que jogou demais. Destaque para os brasileiros. Inclusive fizemos essa previsão ontem de que o banco ia ser muito importante nessa decisão, e foi até mais do que esperávamos, né? A gente teve ali o Curry e o Klay Thompson meio... Completamente apagados. Fazendo funções táticas ali. O Leandrinho e o Varejão tiveram uma grande participação. Destaque mais ainda pro Leandrinho, né? Acertou todos os arremessos. 11 pontos ele fez, 100% de acerto. O Leandrinho teve um rebote e 11 pontos. 11 minutos em partida, na partida e 11 pontos. A efetividade foi perfeita. E acertou todos os arremessos. 100% de aproveitamento. Leandrinho é o eterno reserva, né, cara? Ele foi eleito uma vez na NBA o 6º melhor jogador. E ele vem há muito tempo mostrando isso. Ele é um grande reserva, mas também é um grande jogador. E é impossível um time perder com 45 pontos do banco, entendeu? É muito ponto, a gente já destacou ontem que o elenco do Golden State era melhor, que as peças de reposição do banco eram melhor, mas ainda, também o maior destaque foi o garrafão. O garrafão que a gente falou ontem que seria o grande eixo do Cleveland para tentar buscar uma vitória fora de casa, foi exatamente o auge do Golden State no jogo. Enquanto isso, as bolas de 3, que foi durante toda a temporada o grande destaque do Golden State, não funcionou. E aqui a gente tem as informações do garrafão. O Golden State Warriors fez 54 pontos no garrafão contra 42 dos Cavs. Não foi tanta Eles diferença. foram superiores no garrafão, que não é comum. Exatamente, eles não foi tanta diferença, garrafão. Mas foi uma diferença minúscula entre as duas equipes. Esperava muito menos pontos no garrafão pro Golden State. E as bolas de 3... Bolas de 3... 33% de aproveitamento para as duas equipes. O que geralmente também não acontece, porque o Golden State sempre tem muito mais aproveitamento nesse quesito. Chega a uns 50%. Geralmente. E é uma média assombrosa até de 3 pontos, né? E a gente falou do Varejão, né? O Leandrinho, aliás, teve um lance também esquisito. Eu e o André tava vendo o vídeo antes. Ele derrubou o árbitro, né, cara? E acertou a bola de 3. Deixou o pé ali e a zebra, como eles falam, foi pra baixo. E nós precisamos falar também de Shaun Livingston. Falar do foi banco, a melhor não tem como falar do do Shaun Livingston. 20 pontos e fora o baile, né? 27 minutos em campo, 20 pontos, 3 assistências e 4 rebotes pro Shaun Livingston. Foi desses 45 pontos do banco, praticamente a metade foi dele. Dá pra dizer que foi o melhor jogador da partida. Foi o melhor jogador da partida. Ninguém apostaria. Com certeza. Apostaria nele. Se não é Klay Thompson e Stephen Curry, a gente apostaria no Draymond Green, a gente apostaria no Iguodala. Harrison Barnes começou o jogo muito bem. É um cara que a gente não lembra, não fala, mas também fez uma muito boa partida. 30 minutos em quadra, 13 pontos, 2 assistências e 1 rebote. Jogou principalmente nos primeiros minutos, ele acertou tudo. E é bom lembrar que os Splash Brothers aí, o Curry e o Thompson, que são a grande esperança lá do Golden State, eles combinaram para 20 pontos. Só 20 a menor pontos. Marca da temporada. No primeiro jogo da final da NBA. Foi o que o Livingston fez sozinho. Curry, exatamente. E o mais inacreditável é que eles ganharam o jogo com eles jogando isso. Com os dois grandes craques do time. Eu não sei não tendo uma grande participação. Eu não sei como o Cleveland vai... Foi o pior primeiro tempo da dupla Curry e Thompson na temporada. Eles fizeram só 10 pontos no primeiro tempo. Mas é isso aí, inclusive é importante destacar, por causa que o Curry ele não fez um jogo ruim. O Klay Thompson até esteve longe dos melhores dias, mas o Curry não fez um jogo ruim. Ele fez um jogo inteligente, como foi destacado pela ESPN. Novamente, eu citei uma empresa de mídia numa rádio federal, mas eu não recebi nenhum alerta ontem, então citei novamente. O Curry, ele fez um jogo muito inteligente, ele dobrou a marcação e ele toda hora levava a marcação. Exatamente. E a marcação do técnico do Cavs
Ficava confuso. Foi muito falha. No momento que dobrava, o Curry ficava livre. E aí toda Foi hora. até um nó tático ali do Exatamente. Stephen Kerr, né? Eu acho uma que sacada sensacional do Stephen Kerr. Os Cavs se preocuparam demais com a dupla. E conseguiram, O Curry eles conseguiram, e o Thompson seguraram eles, mas é o que a gente fala, né? O grande forte do Golden State Warriors é o coletivo. E o ontem a gente coletivo falou, funcionou a chance porque do Cavs 45 pontos do banco de reservas é muito, cara, é muito ponto. A chance do Cavs ganhar E é aí, exatamente a gente neutralizar destaca os dois. sempre o ponto forte do Golden State Warriors é o coletivo, do Cleveland é o individual. Aí a gente vê o coletivo do Golden State funcionou, o individual do Cleveland nem tanto. O banco Então, do Cleveland tava na cara. fez 10 pontos. O banco do Cleveland inteiro fez 10 pontos. O J.R. Smith, que é titular, fez 3 O pontos. J.R. Smith Inclusive foi ele fez a cesta ridículo. dele, foi... Faltando 4:43 pro final do J.R. jogo. Smith, 36 minutos em quadra, ele fez 3 pontos, teve uma assistência e um rebote. 36 minutos em quadra pro J.R. Smith. É muito pouco. E quando a gente vê o resultado, né? O resultado do jogo, quanto é que foi, Juninho? Só pra atualizar. O resultado do jogo foi 104 pro Golden State Warriors e 89 pros Cavs. E ainda teve um momento no terceiro quarto. No terceiro quarto, finalzinho do terceiro quarto, Isso. onde os Cavs abriram 3 pontos. Eles tiraram 12 Eles tiraram pontos, 12 pontos e abriram 3. E aí Até foi o quando? momento mais criticado da estratégia do técnico do Cavs, por causa que ele tirou o Irving do jogo, colocou o De La Vedova, E aí o E aí não Cleveland, aí funcionou. o Golden State fez 15 pontos e seguidos. muito exatamente na área do De La Vedova que ele marca com o Shawn Livingston no lance de meia quadra ali. Então, ninguém Foi- deu pra entender a estratégia. Tirar um dos melhores jogadores, que tava junto ao LeBron carregando o time. E aí, em relação a isso, tem um dado interessante, porque o Golden State Warriors venceu 3 dos 4 quartos do jogo. Venceu o primeiro, o segundo e o quarto. E no terceiro, justamente, quando estava bem, ele tirou o Kyrie Irving. Que talvez mudasse o jogo, porque Talvez mudasse o jogo, o, porque o, era o, hora. o Cleveland não estava ia- ganhando, né? Com certeza não ia ser essa a No diferença. momento que ele saiu, mudou. Com Talvez certeza seria não um ia jogo ser. mais equilibrado. Até o final, dá pra dizer que foi um vareio, né? Foi um vareio porque, cara, 104 a 89. Depois dava pra ver, do apesar de jeito como o jogo foi, sem os dois grandes jogadores jogarem tão bem assim. Apesar da diferença não ser larga de pontos, quem acompanhou o jogo sabe que o Cavs demonstrava muita dificuldade para encaixar o jogo. Então nunca se aproximou do placar, fora nesse no terceiro quarto, nunca se aproximava do placar. Foi uma vitória moral ali do Golden State. Pega, mesmo que os principais jogadores não pontuando, os caras ainda ganharam. Então o Cleveland deve estar, além de ter perdido, deve estar muito abalado. Deve estar pensando o que a gente vai fazer. A gente conseguiu, a gente estava dizendo ontem que a única chance do Cavs ganhar era neutralizando o Klay Thompson e o Stephen Curry. Fizeram isso. Eles fizeram Mas isso fizeram e, não, errado. e deu exatamente Fizeram o contrário. errado. Não, é porque ontem eu cheguei a uma conclusão que o Golden State é muito mais time que o Cleveland. O Por Golden enquanto. State é muito mais time que o Cleveland pelo seguinte, cara, eles são bons no coletivo e no individual. E uma coisa a se destacar que eu fiquei pensando, teve uma hora do jogo que o Curry passou muito tempo no banco, foi exatamente quando o banco do Golden State estava funcionando Fez demais. 45 pontos. E o Curry, ele tava tranquilo no banco. Eu fiquei pensando, se fosse o LeBron James naquela hora, Vai com o entrar problema, com o quem, problema né, de cara? ego dele inflado, se ele visse as reservas brilhando e carregando o time, ele não teria, ele ia querer entrar no jogo, ia começar a arremessar todas as bolas pra entrar no líder de pontuação. Nos Cavs sai o LeBron entre o Shumper, 17 minutos em quadra, 3 pontos e 1 rebote. Ou o Jefferson, que teve 2 rebotes, 3 pontos em 12 minutos em quadra. O De La Vedova também fez uma partida ridícula, 11 minutos, 2 pontos e 1 assistência. E teve até uma confusão com... Não lembro quem no ataque, mas ele teve uma confusão, quase tomou Iguodala. uma técnica. Exatamente. Deu um tapa no Iguodala. Teve Tava lá, outro né, lance fácil. polêmico que a gente fala sempre, no Brasil tem briga com o árbitro, tem mimimi, não sei o que, a culpa é do árbitro, mas teve um lance que os Cavs reclamaram bastante, foi um lance polêmico no final do segundo quarto, o Kevin Love foi pra sexta, mas derrubou o Anderson Varejão, vocês lembram desse lance? Foi muito O acusado. juiz deu falta de ataque do Love e imediatamente ele e o LeBron foram pra cima do árbitro reclamar de simulação, e o Varejão jogou nos Cavs, e o LeBron, ele argumentou isso. Exatamente. Ele jogou aqui, a gente sabe Eu como sei ele quem é. exatamente. Foi simulação. Inclusive, teve muita piadinha com isso nas redes sociais. Brasileiro novamente tá se atirando. Ruê. Exatamente. Se atirou durante o jogo, mas realmente Lembrando foi que na flop, NBA, como a gente fala. Multa de Varejão. $5.000 pra simulação.
Então não é Ou pouca seja, coisa. se tu... Não é pouca se coisa pra conseguirem, gente, né? Se o juiz... se, eu não sei como pode acontecer, mas se no pós-jogo eles verem lá realmente foi simulação, o Anderson Varejão pode pagar uma multa de Inclusive, até nessa 5 mil temporada está dólares. sendo analisado os 2 minutos finais de cada jogo, está sendo feito um relatório de todos os lances do árbitro, está sendo destacado o quanto os árbitros têm errado nessa temporada. Nas outras não havia esse relatório detalhado. E a NBA depois ainda larga um comunicado. Normalmente, exatamente. quando vê um erro assim grosseiro, eles... Mas que não... Teve longe de influenciar na partida. Pois é, foi uma falta ali, uma malandragem. E na primeira vez que eu vi o lance, a gente fala muito isso com impedimento, na primeira vez que eu vi o lance, eu marcaria falta. Ele foi um baita ator, o Varejão. Não, desde os playoffs tem essa reclamação em relação aos juízes da NBA, né? Esse ano tá complicado pra ser árbitro da NBA, porque tem bastante reclamação realmente. E algumas com razão até, né? Não tá sendo fácil, digamos assim. Pra falar dos Cavs, então, tem que falar de LeBron James, que ele jogou bem. Jogou bem. Não assim, fez uma má partida. Assim como o Cavs inteiro. O Cavs não jogou mal. E, pra tu ver o quanto o Golden State Exatamente. é bom. Grande. O LeBron fez uma boa partida, ele ficou a uma assistência de um triplo-duplo. Ele fez um double-double e ficou a uma assistência. Ele ficou 41 minutos em quadra, 23 pontos, 11 rebotes, 12 rebotes e 9 assistências. Se ele chega a 10 assistências, ele teria feito um triplo-duplo. Seria uma partida muito boa em uma derrota. Exatamente. O Cavs fez um jogo que numa temporada normal, que se fosse contra um time normal, teria vencido o jogo, teria feito com tranquilidade. Eu acho que a única coisa que manchou um pouco a atuação do LeBron foi alguns turnovers bobos. Uma hora ali... Já no final da partida. No final da partida, talvez o Cavs não ia empatar, mas estava empolgando ali, acho que estava uns 12 pontos. Tava tirando uma vantagem, tá 9, 12 ali. E o LeBron foi pra... Claro que ele fez o que ele faz sempre, quando dá certo a gente aplaude de pé. Mas quando dá errado a gente tem que falar. Quase sempre dá certo. Ele foi pra bandeja sozinho contra 3 e perdeu a bola. Mas o LeBron tá certo porque ele tem que fazer isso. É o grande forte dele, Quem sou eu pra falar de LeBron? Ele sobe pro garrafão como se estivesse sozinho e ele quase sempre acerta. Então quando ele erra não tem como condenar porque é o jogo dele e ele acerta muito fazendo isso. E a gente tava destacando a marcação do Cavs, a marcação do André Iguodala nele também foi pesada durante todo o jogo. O LeBron, tem aqui uma curiosidade, né? O LeBron ultrapassou o Larry Bird em número de rebotes nos playoffs. 1.679 rebotes. O LeBron James com os 12 da partida de ontem. Se tornou o 10º maior reboteiro da história dos playoffs. Deixou o Larry Bird pra trás, que não é pouco. Né? É completo, o LeBron James é um jogador. O LeBron James é fantástico, fez mais uma boa partida ontem, infelizmente. Ou felizmente. O Biombo tá se encaminhando. Né? O Biombo é um grande jogador. Pra quem nos acompanhou ontem, o Biombo foi exaltado. Biombos Show. Exatamente. A gente tá pensando em mudar o nome do programa pra... Biombos Show. A gente já falou do Kyrie Irving, falamos do Barbosa e do Varejão, na atuação espetacular deles. Agora a gente vai um pouquinho para as estatísticas da partida, é isso? As estatísticas nós temos da partida... Outra coisa interessante que a gente ressaltou, que os Cavs jogaram bem e não venceram, eles venceram em quase todas as estatísticas aqui. Por exemplo, nos rebotes, eles tiveram 56 contra 43 do Golden State. Ganharam também nos turnovers, né? 15 contra 9, principalmente no desespero do LeBron James ali nos últimos minutos. E o que a gente destacou também no garrafão, o Golden State foi melhor, que não é comum. Tu falou dos rebotes, que eles foram superiores, mas até teve uma informação durante a partida que eles não estavam aproveitando esses rebotes. Os pontos de segunda chance, que são aqueles após o rebote, o Cavs não estava conseguindo fazer. Então foram os rebotes inefetivos. E o Warriors aproveitaram esses turnovers aí do Cleveland, fizeram 25 pontos. Ou seja, eles forçaram um erro ou os Cavs erraram sozinhos e eles conseguiram transformar em 25 pontos, que é um pouco mais do que deu a vantagem ali da vitória deles. Em arremessos de quadra, o Cleveland Cavaliers acertou apenas 38,1% de arremesso de quadra contra 49,4% do Golden State Warriors. É aquilo, né? Começa a perder e o pessoal começa a chutar de qualquer jeito. E acontece, para de selecionar talvez um arremesso melhor, algum companheiro livre que quer resolver. E aí acontece isso. Foi uma coisa que o Curry não fez naquilo que eu falei do elo inflado. Eu pensei que ele ia entrar no jogo e ia começar a arremessar as bolas pra... Não, ele estava sendo esperto, ele estava fazendo conscientemente isso de dobrar a marcação nele e estava deixando os companheiros livres, ele não teve problema de... Tu sabe que eu notei uma coisa, logo no começo do jogo, na primeira ele acertou, eu até coloquei lá no Twitter, 1-de-1 Stephen Curry. Na segunda, ele jogou daquele jeito clássico dele, desequilibrado de qualquer jeito, e errou. E aí teve ele até um airball dele nos primeiros arremessos. Teve um airball também,
que pra quem não sabe é quando não acerta nem no aro a bola. E ele... Ele costuma fazer muito quando joga. Tu nunca me viu jogando, Ah, nós beleza. vamos descobrir lá amanhã isso. Beleza. Amanhã, Pra deixar claro, tá compareçam. confirmado, né? Tá confirmado o basquetezinho entre os jornalistas amanhã. Fazer o convite aí pro público ou não? Tudo bem. Não vai valer a pena. É, não tanto quanto as finais da NBA. Pra jogar talvez, porque nós somos ruins, mas pra assistir definitivamente não vai ser um programa de sábado divertido. E tava falando do Curry, ele calmou, segurou, ele errou 2 consecutivas e segurou mais. Começou a administrar, que nem tu falou, começou a administrar o jogo inteligentemente, né? Puxando a marcação e deixando espaço pros colegas e funcionou. E ele segurou a maior virtude dele, que é a bola de 3 pontos. Caiu pouco, mas ele também arremessou pouco. Deu certo, ganhou o jogo. Ganhou. Que é o que importa no final das É o contas. que E o importa, Curry, que vou importa. abrir um parênteses aqui de um... Não sei se vocês chegaram a ver um vídeo que passou um pouco antes do jogo na ESPN, que é um vídeo de crianças falando do Curry, lá em Auckland, que é lá onde o Golden State manda seus jogos. Não, E aí- Orange Arena. É que ele gostou de falar inglês, Orange ele tá falando Arena. perfeitamente, então ele teve que repetir. Não vamos falar nenhum nome de cursinho de inglês aqui. Orange Arena. Enfim, as crianças... Eu guardei algumas frases aqui, eles falaram mais ou menos isso. Ele mostra que mesmo sendo pequeno, você pode jogar. Foge Uma do estereótipo. Uma outra dele. criança falando, ele mudou o jogo. Foi exatamente o que a gente tava falando ontem. Falando da alegria que ele passa jogando, parece uma criança uma criança no parece um parque. moleque ali. É. Enfim, o Curry é sensacional. Tem outro detalhe que me chamou a atenção nas estatísticas. O cestinha do jogo foi o Kyrie Irving. Ele fez 26 pontos só. Eu acho pouco porque é uma final de NBA, cara, e 26 pontos não é um número assim tão expressivo pra um cestinho de final de NBA, né? Pra tu Isso ver aí. como foi equilibrado, que aqui tem o Golden State muito bem distribuído, tem o Draymond Green com 16, o Harrison Barnes fez 13, o Curry 11, o Bogut 10, o Thompson 9, o Iguodala 12, o Shaun Livingston 20 e o Leandrinho 11. Então muita gente pontuou Foi muito, muito mais distribuído do que qualquer um imaginava. qualquer um imaginava. Principalmente o Shaun Livingston fazer Se a gente 20 revertesse essas estatísticas do Golden State pro Cleveland Cavaliers, ficasse mais normal. É. Se a gente, com Verdade. 3 atuações de destaque, que foi a do Big Tree do Cleveland, seria mais normal no Golden State. Não E o Big fosse- Tree jogou bem. Isso é o pior, eu acho. Não fosse o Big Tree, o jogo seria muito pouco. pior, porque J.R. Smith, 3 pontos, Shumpert 13, Jefferson 13, Será que o Della LeBron Vedova ficou bravo no 2, vestiário? Fry 2. O Tristan Thompson fez 10. O Tristan Thompson o até que teve uma atuação boa no o parceiro. início, aí Pegando depois ficou rebote. apagado. 12, Foi importante ele no 12 início. rebotes, não deu nenhuma assistência, mas pegou 12 rebotes e marcou 10 pontos. Em 31 E o minutos problema em quadra. do Warriors é que se tu piscou ali, ele já abriu 15 pontos. Foi E que a já gente era. falou- Foi o que a gente falou ontem, né? Nós estávamos O Cleveland falando começou raiva bem da o conta. jogo, trocando pontos ali, mas uma hora É 3 turnover e já já era. era. Tá igualado. O maior assistente do jogo foi LeBron James com 9. Se ele tivesse chegado a 10, teria feito um triplo-duplo. E o maior reboteiro foi Kevin Love com 13 rebotes. Normal. Normal. É o normal dele. Vamos às projeções, então. Próximo jogo, dia 5 agora, É domingo. difícil fazer, já ficou ainda mais difícil fazer uma projeção, porque foi um jogo absurdamente atípico ontem, né? Foi muito atípico e agora a gente espera que o Cleveland mexa os pauzinhos pra fazer diferente no próximo jogo, que LeBron também quer. vai ser de novo em Auckland. Se abrir 2-0 complica Se abrir demais. 2-0 complica demais, é verdade. Porque se buscar um jogo lá em Cleveland, É. já pode dar adeus que a vaca deitou. Foi-se o boi com as cordas. Se fechar 3, então, adeus. Assim. Que não Mas tem eu acho que o como. Cleveland, pelo menos lá em Cleveland, vai ganhar um jogo. Não consigo. Não tem como imaginar o Até- Cleveland não perdendo de consigo. 4-0. Até porque Não. uma atuação tão ridícula quanto a das reservas de ontem não vai voltar a acontecer. Sim. Não vai voltar a acontecer nessa série. É impossível ter apenas 10 pontos do banco. novamente. Não, e o J.R. Smith, gente, pelo amor de Deus, ele fez 3 pontos. E de o jogo novo, inteiro. né, cara? Na E final Não, e ele passada- ficou 36 minutos em quadra. 36. Ele fez 3 pontos. E não foi como se tivesse sido anulado. Não, É, foi uma Não, defesa ele errou forte por, dele. por ele estar numa noite ruim. E a gente imagina que isso não vai acontecer. Pelo menos algum jogo isso não vai E acontecer. na final do passada 7. ele também foi ridículo, assim. Eu lembro de ver e pensar, eu lembro de ver na época e pensar como é que esse cara tá jogando no Cleveland. De titular. Como assim? E aí, claro, na temporada regular ele foi bem, fez bastante pontos de 3, ele até acho que ficou em terceiro com mais bolas de 3. E de nome o Thompson, banco Curry. do Cavs não é tão ruim. Ontem entrou, por milagre, entrou Mo Williams,
que há uns anos atrás era titular absoluto do Cleveland Cavaliers. Então, de nome, não é um banco tão ruim, mas não funcionou. Não funcionou. Essa é a verdade, não funcionou. E é o que a gente estava falando. O que funcionou de um lado não funcionou do outro. E isso foi o grande diferencial. Tem que destacar, o Shaun Livingston foi o melhor do jogo, fez 20 pontos e era isso, né, cara? O cara destruiu. Ele foi o grande destaque junto com o Leandrinho. Eu nem lembro da gente mencionar o Shaun Livingston na nossa prévia. Não lembro. Vocês lembram? É o que eu tava dizendo. Tem jogadores como o Harrison Barnes, o Shaun Livingston, o próprio Leandrinho, o Iguodala. São caras que a gente não fala, não lembra. Se jogou, a gente vê jogando, mas a gente não lembra, não imagina, nem sonha que os caras vão se destacar como Quem esse viu destaque. o jogo ontem pode ter certeza que a temporada regular foi exatamente o contrário, por exceção de uma coisa, a vitória do Golden State, que é o que aconteceu durante toda a temporada. É isso, então? Os times voltam a se enfrentar no próximo domingo, dia 5 de junho, novamente. Aonde? Na Oracle Arena. Sensacional. Sensacional. Onde é que faz inglês? Infelizmente, não posso Google revelar. Translate é o nome. Google Translate. Nem precisa dizer, né? Segunda-feira, às 5 horas da tarde, nós estaremos aqui de novo pra comentar tudo que rolou no jogo 2 das finais da NBA. Tu me olhou com uma cara de tipo, porra, a gente vai vir aqui pra cá segunda-feira, será? Não, eu olhei porque eu pensei que você tava falando do horário do jogo. Às 5 horas da tarde. Não, às 5 horas da tarde nós estamos aqui pra Exatamente. comentar o Não, jogo. é 6 horas lá, 6 horas na lá. Califórnia. É impressionante como são os não jogos. anoitece na Califórnia. Na Califórnia. Eu vou conversar com o diretor da nossa rádio, o professor Vamos pedir Ricardo passagens. Figueirão. De repente a gente vai pra lá. Vamos, sabe Minhoca. quando? A gente vai lá e faz Segunda? ao vivo. Por Não, que domingo eu não posso, mas segunda dá pra ir. Ele não pode ir pra Oakland assistir a final da NBA. Não posso. Pobrezinho. Vamos pra Cleveland direto, então. Já vai direto pro outro jogo. Tá bom. Tá certo, então ficamos por aqui com o Momento NBA aqui na Rádio Federal FM. Voltamos segunda às 5 horas da tarde, repercutindo cada detalhe da partida de domingo entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors. Obrigado pela companhia. Fique ligado na Rádio Federal FM, você mais perto do esporte.